Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa videoaula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os capítulos 6, 7, 8 e 9. O capítulo 6, ele vai falar sobre o Estado moderno, o absolutismo e o mercantilismo. O capítulo 7 vai falar sobre as grandes navegações e o 8 e o 9 será justamente as conquistas após as grandes navegações, que no caso, o capítulo 8 vai falar sobre a colonização da América pelos espanhóis e o capítulo 9 sobre a colonização da América pelos portugueses. Então é isso que nós vamos ver, né? Os livros, aliás, o livro didático, as páginas que vocês irão estudar é do 95 até a 173. Nos referimos à questão o que foi o Estado moderno, é entender que ele surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente europeu. Foi justamente no momento onde existiu o desenvolvimento do capitalismo mercantil na região e de Portugal, França, Inglaterra e Espanha. E também é conhecido por seu fortalecimento gradual do poder dos reis entre o século XI e XV. E nós podemos, nessa questão, destacar esse poder dos monarcas por meio, do fortalecimento da conquista do Guilherme I, que ele foi o primeiro a conquistar a Inglaterra. Depois vieram os sucessores dele, Henrique II, João Sem Terra, Henrique III. Na França, por exemplo, existiu o primeiro rei que foi aquele que impôs a sua autoridade, que foi o Filipe Augusto, onde ele se destacou por conquistar imensos feudos com casamentos por interesse. E na administração dele, ele fortaleceu o poder real e escolheu Paris para ser a capital do seu reino. Também veio, nesse contexto de fortalecimento gradual dos reis, duas guerras que fortaleceram o reinado na Europa, que foi a Guerra dos 100 Anos e depois as guerras da religião. Na Guerra dos 100 Anos, muitos nobres morreram no conflito e isso, de certa forma, fortaleceu o reinado. Nas guerras da religião envolvia interesses entre os católicos e os protestantes, na metade do século XVI. Foi uma guerra que envolvia interesses de famílias e esse episódio ficou conhecido pela Noite de Bartolomeu, onde foi ocasionado pela ordem da rainha Catarina de Médici, que ela ordenava a matança de protestantes para mostrar o seu poder. E nisto morreram muitos protestantes, cerca de 30 mil. Um destaque aqui para isto, como eu tinha falado aqui para vocês, essa questão da Guerra dos 100 Anos, as guerras da religião, vem um destaque para o regime absolutista, que foi também um processo de fortalecimento das monarquias europeias, onde estas mesmas adotaram o absolutismo, que é um regime conhecido por ser politicamente centralizado, onde centra mais o poder na mão de uma pessoa, ou seja, o poder absoluto era dos reis. E no absolutismo se destacam fatores como o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça-bruxas, uma forma de controlar esse momento. Essa questão da monarquia, um controle da monarquia mais nesse sentido. Um destaque para o absolutismo é um rei conhecido como o rei Luís XIV. Ele é conhecido pela frase "o Estado sou eu". Ele fez durante o seu reinado, ele dava ordens, ele fiscalizava as execuções, ele atendia os interesses da burguesia e dos nobres. Digamos que propriamente tudo tinha o controle dele, Ele julgava, ele punia, ele controlava, ele fiscalizava. E o seu reinado ele foi o mais longo da monarquia francesa e trouxe prosperidade econômica, e uma de suas heranças foi o Palácio de Versalhes. E deste capítulo, também se destaca, além do Estado moderno e do absolutismo, que durante esse período as chamadas monarquias absolutistas da Europa, elas adotaram a prática do mercantilismo, que é conhecida por ser um conjunto de ideias e atividades comerciais mercantis na economia. E essas práticas comerciais tinham como característica o metalismo, a busca por metais preciosos, quanto mais metais preciosos, mais rico seria uma monarquia. A balança comercial favorável, o protecionismo e o exclusivo colonial. O metalismo, ele, como o nome já diz, ele acreditava que quanto mais metais, como eu tinha falado para vocês, como a ouro e a prata, mais rico seria a nação. E era importante
exportar mais ouro e prata e importar o mínimo, né, no caso. Tiveram também aumento dos impostos e produtos estrangeiros, né? Cada rei também optou por uma política mercantilista, né? Onde predominava a prática do metalismo, a prática do protecionismo, né? Entre estas medidas adotadas pelos monarcas absolutistas, nós podemos destacar o fortalecimento dos estados nacionais, que promoveram o crescimento da burguesia mercantil, né? Fazendo que o acúmulo de capitais fizesse que a Revolução Industrial viesse a acontecer. São importantes compreender desta época como se deu a formação, por exemplo, das monarquias ibéricas, que foi a formação de Portugal e Espanha. Estas monarquias, elas se formaram durante as lutas da Reconquista. Esse nome Reconquista vem justamente devido ao momento onde os cristãos queriam reconquistar as terras perdidas para os árabes. E aí nisto iniciou uma luta, né, no norte da Península Ibérica pelos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. No caso de Portugal, foi por um nobre conhecido por Henrique de Borgonha, que ele ganhou do rei de Leão e Castela uma faixa de terra que ficou conhecida por Condado Portucalense. E essa recompensa se deu pela participação na luta da Reconquista. E no caso da Espanha, foi justamente com os casamentos dos reis cristãos de Aragão e Castela. Eles uniram suas terras e esforços na luta contra os árabes, formando assim o território que hoje nós conhecemos como Espanha, mas antes foi formado assim por Reino da Espanha. E o outro capítulo que nós trabalhamos foi que tratava das grandes navegações, que inicia né, no capítulo 7, nas páginas 117 até a 129, tá? Que fala sobre como foi esse processo das grandes navegações, né? Que é entender que estas viagens marítimas, que antes eram inseguras e diferentes comparadas às atuais, foram responsáveis por descobrir territórios na América, né, como alguns territórios que foram conquistados pela Espanha e pelos portugueses, pelos holandeses, franceses e ingleses, certo? Entender que essas grandes navegações elas envolviam riscos reais, como os ventos desfavoráveis, lugares estranhos que eles nunca tinham ido, né? Fome, doenças e sede que eles poderiam ter no interior dos navios e os perigos imaginários que eles tinham em relação às crenças, em relação à terra, que se afastassem do litoral seria possível cair no abismo, que o mar poderia ser habitado por monstros. Mas enfim, essas grandes navegações elas foram responsáveis e foram realizadas primeiramente pelos europeus. Aliás, elas foram realizadas pelos europeus. Primeiramente foi o pioneiro Portugal e depois os espanhóis e depois passou a ser ingleses, franceses e holandeses. Mas o que ocasionou essas navegações? Foi depois das cruzadas que surgiu na Europa as chamadas especiarias, que eram produtos, né, especiais, por isso veio o nome, como a pimenta do reino, cravo, canela, né, o açafrão. São produtos que hoje têm um custo barato, mas naquele período era uma coisa nova, diferente para eles. E aí esse comércio de especiarias, que era trazido, né, da região da Ásia, proveniente da Índia, traziam não só especiaria, mas também tecidos e outras coisas, faziam com que os mercadores fizessem trocas e revendessem com lucros, né? A priori, quem começou a vender foram os árabes para os italianos e eles trouxeram para rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. Nisto, os portugueses observaram que poderia ser uma maneira de expandir, né, o território, o seu comércio marítimo e começou a buscar maneiras de começar essa navegação, essas grandes navegações. E aí Portugal, além de ter construído um grande império, ele também queria ter uma grande expansão ultramarina. Economicamente, enquanto comércio, também queria expandir a fé naquele momento, que era a sua fé cristã, e combater os infiéis que eles viam como os árabes muçulmanos. E aí o início dessa expedição foi no ano de 1415, que o rei Dom João I mandou uma expedição tomar a cidade de Ceuta, que era, então, ocupada pelos muçulmanos, né? Essa cidade era no norte da África e esse fato ficou conhecido por ser o marco inicial das navegações portuguesas. Portugal, naquele momento, se tornou pioneiro por ser um país que tinha um rei,
né? Tinha centralização de poder, tinha experiência de navegação em mar aberto e também tinha desenvolvido técnicas e conhecimentos que serviram para as navegações. E os portugueses, eles também tinham experiência em pescar, e aí eles aperfeiçoaram naquele momento a bússola, que era um objeto construído pelos chineses, que se tornou o principal pioneiro, né, nas grandes navegações, a principal instrumento, na verdade. Aí a bússola foi uma grande invenção, né, uma agulha magnética que apontava para a direção que eles deveriam ir, e foi levada pelos portugueses durante esse período que eles passaram a expandir. Inicialmente, eles queriam sair em busca, né, da origem das especiarias, mas disso eles fizeram um contorno pela região da África, né, chegando a vários lugares, como nas Ilhas de Madeira, como na exploração do Congo, e foi no ano de 1498 que o Vasco da Gama, depois de vários anos navegando, eles conseguiram chegar ao território de Calicut na Índia, que era o lugar das principais fontes das especiarias. E a partir disso fez com que outros navegadores saíssem, né, em busca de outros territórios, que foi, no caso, a experiência que tivemos com o Pedro Álvares Cabral, né? O Pedro Álvares Cabral, ele chegou aqui no Brasil por meio dessas grandes navegações, e ao chegar aqui ao nosso território, por meio dessas viagens marítimas, os portugueses dominaram boa parte do comércio oceânico no Índico e também pelo Atlântico Sul, construindo um vasto império ultramarino. Nós podemos destacar também, por outro lado, os espanhóis também queriam navegar em direção à fonte das especiarias, e nisto o rei da Espanha queria chegar e aceitou o plano, né, do genovês Cristóvão Colombo, onde ele tinha o objetivo de dar a volta no mundo. E o Cristóvão Colombo, quando saiu do Porto de Palos com as suas caravelas, ele velejou por cerca de 2 meses, encontrando assim um novo continente. Para o Cristóvão Colombo, ele acreditava que tinha encontrado o território das Índias, mas na verdade, em 12 de outubro de 1492, ele chegou na América, e esse lugar que ele encontrou já era habitado por povos, e ele deu o nome desses povos de índios, achando que tinha chegado nas Índias. No momento que Cabral descobriu o Brasil, em 1500, né, que foi um pouco depois, foi justamente devido ao sucesso da viagem do Vasco da Gama que o rei de Portugal, ele encarregou esse nobre de tomar posse de todas as terras que ele encontrasse pelo caminho. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele deu o nome de Monte Pascoal, porque estava na semana da Páscoa, né? Eles desembarcaram aqui e fincaram uma cruz de madeira, tomando posse das terras e rezando a primeira missa no território, que foi hoje conhecido por Porto Seguro, na Bahia. E nisto, após tomar posse, ele realizou a primeira missa, como eu falei para vocês, e Cabral enviou uma carta por meio de Pero Vaz de Caminha, né? Essa carta de Pero Vaz é um documento histórico sobre os povos e o território ocupado. Por outro lado, os outros europeus também navegaram e chegaram às especiarias, como os ingleses, franceses e holandeses. Foram descobertos territórios na América do Norte, como na região que hoje é os Estados Unidos e o Canadá, mas também se teve, por outro lado, né, a conquista de territórios pelos espanhóis. Entre estes territórios estava na Ilha do Caribe, como o nome de São Salvador e Hispaniola, mas um marco bem importante foi no ano de 1519, que o oficial espanhol Hernán Cortés desembarcou nas terras que hoje nós conhecemos por México. Essa aqui vai justamente o início do capítulo 8, que é a conquista e colonização da América Espanhola, que vai desde a página 134 até a página 145. Quando Hernán Cortés ele chegou no território, esse território já era ocupado por povos, né? Assim como Cristóvão Colombo chegou na América, ele já viu um território ocupado por indígenas. E ele deu o nome de índios, né? E esses povos nativos, eles estranharam aqueles povos, né, que estavam chegando ali, aqueles homens brancos, e esses nativos que residiam no território que Hernán Cortés chegou, era conhecido por astecas. Esses povos do Império Azteca estavam revoltados naquele momento com a dominação que os espanhóis estavam conquistando, e existia também, no contexto dessa situação, pessoas, né, a população, nativos, que estavam revoltados com o imperador da cidade, da capital azteca, Tenochtitlan,
que no caso se revoltaram e se aliaram aos espanhóis para derrotá-lo. E aí foi nesse momento que o Hernán Cortés, com seu exército, ele fez o quê? Ele acabou se aliando com mais astecas, e esses milhares de astecas fizeram a derrota na capital asteca do imperador Montezuma. E após a conquistar o território, Cortés ocupou esse palácio. E essa imagem ela é retratada aqui, né, por essa batalha, que foi justamente o lugar onde os astecas viviam. Mas antes de fazer uma comparação como foi isso, nós vamos entender uma outra conquista que foi do território Inca, né? Mas havia aqui no território da América dezenas de milhares de indígenas que eram inimigos, né? Uns contra os outros, na verdade, desculpa. E no caso, o Hernán Cortés ele conseguiu o apoio desses povos satisfeitos e conseguiu derrotar, né, o imperador asteca. Por outro lado, existiu outro aventureiro espanhol que era o Francisco Pizarro. E o Francisco Pizarro ele tinha um objetivo, ele queria alcançar o Império Inca. Então, assim, esses nobres, né, esses oficiais, na verdade, eles já vieram situados como conquistar esse território. No caso do Império Azteca, ele era situado no território do México, e no caso do Império Inca, era no território que hoje faz a região do atual Peru. Em 1532, o Pizarro ele chega acompanhado por poucos homens, 180 homens, a cidade Inca de Tubés, e depois conquista a cidade de Cajamarca, e depois ele vê um conflito entre os povos, né, um conflito civil, que acaba fazendo com que prende o imperador Atahualpa e consegue conquistar o território Inca. Então, assim, o que nós podemos destacar sobre isto? É que dentro do contexto dessa conquista da América Espanhola, existia conflitos civis, né? Conflito entre esses povos, e esses oficiais se aproveitaram para ter alianças com esses povos para poder derrotar os imperadores e conquistar o território. Por outro lado, é interessante destacar que os povos astecas, eles foram derrotados por apenas 508 homens, aliados com os inimigos entre eles mesmos, e o Pizarro com 180. Mas nós vamos entender 4 fatores principais para isto. É que existiam naquele contexto doenças que eram trazidas pelos espanhóis, que fizeram com que vários indígenas morressem. Um exemplo desse foi a varíola. O segundo era essa própria desunião que existia entre esses povos, né, a rivalidade entre estes. O terceiro era as armas que os espanhóis possuíam, que acabavam amedrontando, né, e matando muitos indígenas, né, como armas de fogo, armaduras de ferro e espadas de aço. E o quarto era que os espanhóis sabiam quem eram os astecas e quem eram os incas antes de vir, né? Eles se informaram sobre essas fragilidades. Antes de vir, não, na verdade, quando ele se situou, ele acabou entendendo com seus tradutores quais eram as suas fragilidades, né? E buscaram alianças dentro desses povos para vencer a guerra. E aí, o processo de colonização ele foi bem sofrido, porque tiveram muitas mortes indígenas, né? Quando o navegador Cristóvão Colombo chegou à América, em 1492, havia cerca de 57 milhões de indígenas, de ameríndios, como podemos dizer, que eram os indígenas astecas e incas. Na data de 1560, somente 10 milhões. Então, esse processo de conquista se dá por cima de muitas mortes, mas também no processo de muita exploração econômica, na questão da mineração por parte das ricas minas de prata e ouro na região de Potosí, que é a atual Bolívia, e em Zacatecas, no México. Os índios eles faziam 2 atividades de forma obrigatória, forçada, que era a mita. A mita consistia na obrigação que os membros indígenas deveriam cumprir em troca de um pagamento mínimo, né? Então era um trabalho forçado. E a encomenda era o direito que era dado aos encomendeiros, né, aos colonos, de fazer com que esse trabalhador, né, esse indígena que estivesse na mina, tivesse acesso, né, conhecesse a religião católica, né, a fé cristã, na verdade, e muitas vezes acontecia o quê? Que eles nunca conheceram e eles passavam fome, morreram de fome, né? Então, assim, eram 2 trabalhos bem sofridos, né? Foi a mita e a encomenda. Por outro lado, também teve a questão da pecuária, na região do Rio da Prata. A agricultura também, através da colheita, né,
do sistema de plantation, que era a monocultura de um só produto, e nós podemos destacar, por exemplo, a plantação de cacau, mas também teve a plantação da batata, do milho e do tabaco. Com o fim da mineração, foi importante, né, essa produção dessas plantações, né, dessas fazendas com a agricultura. O processo da mineração, né, inicialmente, era esse trabalho forçado, né? A minta consistia no trabalho que os indígenas eles faziam em troca de um baixo salário. Era uma coisa muito mínima e geralmente eles recebiam mais alimentação e comida, alimentação e bebida. A encomenda já era um trabalho onde o encomendeiro tinha o dever de catequizá-los e na verdade isso não acontecia, né? Muitos indígenas passavam fome e dentro da administração espanhola eles fizeram a organização de dois órgãos, né? Que era uma casa de contratação. Essa casa de contratação ela era sediada, né? A sede dela era em Sevilha, na Espanha, na metrópole mesmo. E ela era encarregada de controlar o comércio e a navegação. O outro era o Conselho das Índias, que era um órgão criado pela monarquia para ter o poder, né, de fazer as leis, nomear funcionários para as colônias. E estas duas eram situadas na Espanha, na metrópole mesmo. E, por fim, nós vamos falar sobre a sociedade colonial da América Espanhola, que era composta por os chapetones, né? Os crioulos, mestiços, indígenas e os negros africanos, né? Os africanos escravizados. Então, assim, os chapetones, eles eram aqueles que nasceram na Espanha e eles eram os colonizadores. Os crioulos eram filhos destes espanhóis, nascidos no território da América, e eles ocupavam o cargo de vereadores dos cabildos, que eram as câmaras municipais. Os mestiços, eles eram os filhos de espanhóis ou filhos de crioulos, né, que nasceram provenientes do relacionamento com índias ou africanos, e eles exerciam funções como pedreiros e ferreiros. Os indígenas e os africanos escravizados, eles eram os trabalhadores que eram explorados nas fazendas e nas minas. E no caso da Casa de Contratação e o Conselho das Índias, também teve uma criação de possíveis desvios que aconteciam naquele tempo. O governo ele anulou os poderes de Cortés e Pizarro, que eles eram conhecidos por adelantados, que eles receberam o direito de explorar e administrar as terras. E por desvios, né, possíveis desvios, eles acabaram, né, a Espanha, o governo espanhol acabou instituindo os vice-reinados, que é o vice-reinado do Peru, o vice-reinado da Nova Espanha. Depois, como estratégia de ataques piratas em pontos estratégicos, eles criaram o governo espanhol, as capitanias gerais, que era nos territórios de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. A conquista do nosso território americano pelos portugueses, que no caso é o Brasil, né? É o capítulo 9 que vai da página 153 até a página 173, tá? Que vai falar sobre esse encontro, as expedições, né, as feitorias, a economia do pau-brasil, a questão do governo geral, das câmaras municipais, a economia colonial e a sociedade colonial, né? Então, assim, é um capítulo que vai abordar sobre isso. A primeira coisa a entender desse período foi o momento quando Cabral descobriu, né, ele chegou em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Nesse período, tinha aqui os povos tupis que estavam expandindo esse território, né, estavam expandindo o litoral nordestino, e estes povos nativos estranharam quando viram os portugueses, pelas roupas, né, pelas botas, as armas de fogo, né, a língua que eles falavam. Do mesmo jeito, os portugueses estranharam, e isso ficou até registrado por meio da carta que Cabral pediu que enviasse ao rei de Portugal, e essa carta ela foi enviada pelo Pero Vaz de Caminha. Aqui é um trecho dessa carta que retrata, né, o que os portugueses perceberam em relação a esse encontro com os índios. Aqui na imagem anterior tem o momento da chegada e o momento, né, desse encontro, né, dos vestimentos, né, dos portugueses o modo, né, o costume que os índios tinham. Essa carta é um documento histórico muito importante que faz registro da impressão dos portugueses, né, em relação o que eles viram
quando chegaram nesta terra, né, no Brasil. E aí a impressão que tem, né, em relação aos indígenas. Um trechinho aqui que fala, ó, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o rosto. No entanto, essa parte que foi descoberta, ela não despertou tanto interesse de início nos portugueses, porque aqui no litoral eles não encontraram ouro e nem prata, também porque nos outros territórios que eles já tinham colonizado e conquistado na África e na Índia, eles também estavam obtendo muito lucro com o comércio das especiarias. Mas encontraram uma árvore típica, né, da Mata Atlântica, que era o pau-brasil. E o pau-brasil naquele momento tinha um valor comercial com a Europa. Ele servia para atingir tecidos e construir casas e móveis. O tronco do pau-brasil tem uma cor muito forte, que é cor de brasa. E aí, pela existência do pau-brasil, o rei mandou construir as chamadas feitorias, né, que é um momento importante dessa descoberta, né, do pau-brasil nessa região, que serviram, essas feitorias serviram para armazenar e também comercializar a valiosa madeira. Os indígenas, eles cortavam, transportavam esses troncos do pau-brasil até as feitorias construídas no litoral e lá trocavam as toras da madeira por colares, facas, machados, espelhos, alguns objetos que fossem úteis a eles. Esse tipo de troca ficou conhecido como escambo, que é uma troca de produto por produto, né? Existia essa troca entre os indígenas com os portugueses. Eles levavam, transportavam os troncos, né, as toras da madeira, e em troca recebiam objetos, né? Então era uma troca de produto por produtos. Como eu tinha aqui na imagem, essa exploração, né, dos portugueses acabou fazendo com que o pau-brasil entrasse em extinção, né? Então, outra coisa que aconteceu nesse período é que os franceses eles também passaram a frequentar o litoral brasileiro e lá fizeram aliança com os povos tupinambãs, que eram inimigos dos tupiniquins. E passaram a levar também pau-brasil daqui, e o rei João III, quando descobriu, ficou com medo dessa ameaça francesa e mandou expedições colonizadoras, com medo de perder justamente as terras que já tinha colonizado. Ele acabou decidindo colonizar o território já conquistado naquele momento. E então, no ano de 1530, ele enviou para cá uma expedição colonizadora, que foi liderada por Martim Afonso de Souza, justamente com o objetivo de combater essa invasão francesa. E assim eles começaram a explorar o litoral e fundou a primeira vila brasileira, conhecida como São Vicente. E nesse território já habitavam também indígenas conhecidos como Guaianacés e Carijós, e também mandou erguer ali uma capela e o primeiro engenho. Depois, o rei Dom João III dividiu o território colonizado em 15 imensas faixas de terra, que são conhecidas como as capitanias hereditárias. Estas terras elas foram entregues a 12 homens, os chamados capitães donatários. Por meio de uma carta de doação, o rei de Portugal concedia a estes donatários deveres, né, estabelecia certos deveres e também os seus direitos. Entre os deveres que nós podemos destacar aqui é que os capitães donatários deveriam expandir a fé cristã, né, porque eles eram católicos, então eles queriam colonizar, conquistar o território, mas os indígenas não tinham a mesma crença que eles. Então, uma das coisas era o quê? Expandir essa fé cristã. Desenvolver o cultivo também da cana-de-açúcar, né, porque era uma região que era propícia para isso, devido justamente a eles terem percebido o clima, né, da região que eles estavam conquistando. Entre os direitos também podemos destacar a retirada de 5% do negócio do pau-brasil, né, aquele comércio que estava acontecendo naquele momento, a cobrança de impostos em rios e portos,
conceder as chamadas sesmarias, né, a quem tivesse recurso para produzir riquezas. Estas semarias, elas eram terras de tamanho de uma fazenda, e os capitães donatários também poderiam ter uma grande sesmaria. Esta divisão de capitanias, ela foi imposta pelo Império Português nos lugares que eles colonizaram, que eles conquistaram, né? Aconteceu na África, na Ilha de Madeira, em Angola e aqui no Brasil. Mas é importante destacar que poucas capitanias tiveram o sucesso esperado. Por quê? Porque a maioria destas fracassaram por tais motivos, como a falta de recursos, né, para o progresso e a defesa da capitania. As grandes proporções de terras também ocasionaram o fracasso dessas capitanias. Tiveram também resistência dos indígenas à escravidão e também porque, assim, quando eles colonizaram e conquistaram o território, já existia povos, já existiam pessoas que moravam, que residiam no território. Então, os indígenas que aqui habitavam resistiram à escravidão, que eles queriam fazer. E muitos donatários também não vieram para a América naquele momento. E outros morreram em combate com os índios. Então, assim, foi um período de muitas lutas e muitas guerras para se conquistar esses territórios. E assim, nem todas as capitanias elas tiveram fracasso. No início, por exemplo, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, elas prosperaram. Depois, a capitania da Bahia também, devido à produção da cana-de-açúcar. Esse sucesso da produção da cana-de-açúcar se deu justamente devido à fertilidade do solo, o clima adequado, né, para o cultivo. Então, assim, após o fracasso destas capitanias, né, assim, que eram 12, então poucas tiveram sucesso, o rei de Portugal decidiu centralizar a administração da colônia, desses territórios colonizados, e criou o chamado governo geral. Esta criação do governo geral, logo após o fracasso das capitanias hereditárias, foi um momento onde pegaram uma boa parte dos donatários para serem, né, governadores gerais. E estes governadores, na grande maioria, eram pessoas associadas que tivessem prestado serviços ao Império de Portugal, ou familiares também de pessoas influentes. Então, assim, nós vamos destacar aqui 3 governadores gerais, né, 3 governos gerais. O de Tomé de Souza, que foi o primeiro, em 1549, o Duarte da Costa e o Mendes Sá, que foi o terceiro. Como a imagem retrata, vocês estão percebendo que tem a Bahia. Foi justamente na Bahia, no ano de 1549, que chegou o primeiro governador geral, o Tomé de Souza. O que ele fez? E como foi que ele chegou aqui? Bem, além do Tomé de Souza, né, o governo, a coroa portuguesa também criou, além do governador geral, cargos de auxiliares, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. O ouvidor-mor, ele era responsável pela aplicação das leis na colônia. O provedor-mor era pelos assuntos financeiros, como a arrecadação de impostos, e o capitão-mor era justamente pela defesa das invasões que aconteciam, né, contra os estrangeiros e os indígenas. Eu coloquei essa imagem de Salvador, Bahia, né? Assim, foi durante o governo de Tomé de Souza que ele tinha como principal tarefa criar e construir uma capital para o Brasil. E essa construção seria justamente na Baía de Todos os Santos. Foi então que a capital foi construída e recebeu o nome de Salvador. Tomé de Souza também trouxe consigo os primeiros jesuítas para o Brasil, e estes eram padres da Companhia de Jesus que estavam liderados por Manuel da Nóbrega, que tinham e vieram com o objetivo de catequizar os índios. Outra coisa, turma, é que durante o governo de Duarte da Costa, ele não deu muita atenção para as capitanias do sul. E aí a França, ela se aproveitou para invadir a Baía de Guanabara e lá fundou a colônia conhecida por França Antártica. Bem, durante a construção de Salvador, as primeiras casas construídas, elas eram muito simples e essas ficavam na parte baixa da cidade.
Já na parte alta ficavam a casa do governador e a casa da Câmara Municipal. Depois veio o segundo governador, que foi o Duarte da Costa. Em 1553, ele também foi acompanhado por colonos e jesuítas. E entre esses estava o padre José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo, no Planalto de Piratininga. Um fato desse momento é que o filho de Duarte da Costa, ele estava liderando uma guerra contra os tupinambás e os portugueses venceram e tomaram as terras desses indígenas. Depois, eles ergueram engenhos e esse momento ficou conhecido, né, essa batalha que se teve dos tupinambás, onde teve a vitória dos portugueses e depois que se ergueu os engenhos, ficou conhecido por Guerra de Itapuã. E o terceiro governador-geral foi o Mendes Sá, no ano de 1558. Ele também guerreou contra os indígenas que resistiam ao domínio português. Foi por meio das guerras que ele conquistou mais terras para os engenhos e conseguiu trazer escravos, né, os africanos escravizados. Ele também combateu os franceses que haviam fundado a colônia, a França Antártica, e o seu sobrinho, o Estácio de Sá, ele construiu um forte que ficou conhecido por São Sebastião de Rio de Janeiro. Também das câmaras municipais. Com o avanço da colonização, eles viram a necessidade de criar governos que fossem encarregados de administrar as cidades e as vilas, né? No caso, administrar algo mais local. Estas câmaras municipais que foram criadas com este avanço da colonização, elas eram responsáveis de administrar as vilas e as cidades brasileiras. E quem era responsável por isso eram os vereadores eleitos, que estavam entre os homens bons. No caso, esses homens bons seriam aqueles homens brancos, proprietários de terra e proprietários também de escravos. Então, no caso, eram aqueles que tinham riqueza e prestígio social. Outras pesquisas recentes relatam que estes governadores também deveriam ter a pureza de sangue. Mas o que isso significa? Bem, eles não podiam ser vereadores descendentes de negros e nem de judeus. E estes vereadores, quando eles se reuniram nas câmaras municipais, eles decidiam seguintes coisas: como realizar obras públicas, calçadas, estradas, decidir sobre os salários que deveriam ser pagos aos trabalhadores livres, decidir sobre as cobranças de impostos. E eram nestas câmaras que também eles eram responsáveis por controlar as rendas locais, as atividades da época no sentido comercial, e também tinham cuidado com a preservação e limpeza do espaço público. Era uma maneira, na verdade, que a coroa portuguesa encontrou de ter homens responsáveis por problemas locais. Uma coisa que é importante destacar desse período é que era comum os vereadores dessas câmaras eles pedirem ajuda para os proprietários de terra, no caso os latifundiários. Um exemplo é que existia divergências no valor em torno do preço do açúcar, né? Uma cobrança que eles poderiam pagar aos latifundiários e o que era exigido deles. E aí a Câmara Municipal pedia aos governadores gerais ajuda para os latifundiários juntamente ao rei. E aí a coisa que é bem importante nós entendermos desse processo do Brasil colonial é em relação à economia colonial. Durante o processo de exploração da nossa América, né, nosso território português, o Brasil, o rei ele escolheu a cana-de-açúcar por 3 motivos. Primeiro, era que o solo e o clima eles eram favoráveis para o cultivo. E também que os portugueses, né, eles já tinham produzidos em outras colônias como Ilhas da Madeira e Cabo Verde esse produto. Então, esse foi o segundo motivo. E o terceiro era que o açúcar alcançava bom preço na Europa. Então, os primeiros engenhos contavam com o apoio de capitães holandeses, italianos e portugueses. E para conseguir a mão de obra, quem iria trabalhar foi promovida as chamadas guerras justas, onde os portugueses lutaram contra os indígenas. Essas guerras justas, ela consistia nisso, uma guerra de portugueses contra os indígenas, com o objetivo justamente de escravizá-los. E nisto, eles destruíram aldeias e conseguiram escravos indígenas para os engenhos.
Em 1572, na Bahia, um engenho era formado por cerca de 90% dos trabalhadores. E depois, do século XVI para o século XVII, no Nordeste, chegaram os africanos. Os senhores de engenho, eles compraram africanos para substituir os indígenas no trabalho. E isto aconteceu devido ao quê? Porque muitos indígenas estavam fugindo ou morrendo por doenças e maus tratos. E o tráfico também de africanos era uma experiência destes portugueses nas ilhas de Madeira e de Cabo Verde. Então, essa substituição dos indígenas pelo trabalho africano, trabalho dos negros africanos, que eram escravizados, foi um momento que se deu mais devido à alta lucratividade do tráfico de africanos. E aí, nos tempos coloniais, nós destacamos o engenho, onde era produzido o açúcar. No início, o engenho ele era um equipamento, depois ele passou a ser um conjunto, as matas, o canavial, a casa de engenho, onde era a produção do açúcar, a roça, que era a plantação dos alimentos, a casa grande, onde era habitado a habitação do senhor do engenho. Então, como vocês podem ver, nessa imagem retrata como era a formação desse engenho colonial. Também a senzala, onde os escravos moravam, a capela, onde realizavam os batizados e as missas, e a moradia dos trabalhadores livres. Então, vocês podem perceber aí, lá no início, tem a senzala, tem um trabalho dos africanos escravizados, com o uso de boi, tem o canavial, tem ali a casa grande, onde vivia o senhor do engenho e sua família e agregados. Existe ali o moinho, onde era responsável por a questão da moenda, a questão da extração e a produção da cana-de-açúcar. Então, nós percebemos como é que funcionava um engenho colonial. Estudos recentes mostram que a economia colonial, ela não era, digamos, somente baseada no açúcar, ela era diversificada. Além do açúcar, tinha também produtos como o fumo, o algodão, o cacau, a castanha do Pará, o guaraná, o couro, entre outros. Então, assim, o fumo era uma planta conhecida pelos indígenas e produzida na Bahia, no Pará, no Maranhão, no Rio de Janeiro. E o fumo, ao lado da cachaça, era muito consumido no território colonial. Eles eram exportados para as Índias e trocados por escravos na África. O algodão também era conhecido dos indígenas e o seu cultivo foi na região do Maranhão, do Pernambuco, do Ceará e do Pará. E a exportação foi para as fábricas inglesas. A pecuária também ela teve um grande papel importante nos engenhos coloniais, porque os carros de boi eles eram muito usados. Eu mostrei aqui para vocês antes como é que funcionava o engenho colonial. Então, também tem esse trabalho no engenho, pode perceber a presença aqui, no engenho colonial de bois, Então, era uma prática que era muito importante. E nós vamos ver já como é que funcionava esse trabalho, além dos produtos que foram consumidos e também eram importantes na produção da época colonial. Mas o mais importante de todos foi a cana-de-açúcar, Então, vocês podem perceber aí na imagem 1, quando os africanos, depois de plantar, eles cortavam a cana e transportavam nos ombros ou nos carros de boi até a moenda. Depois chegavam lá na moenda, a cana era moída e o caldo era escorrido através de um recipiente grande. Dali era retirado até as caldeiras. Isso é mostrado na imagem 3, como vocês podem perceber, os africanos fazendo esse trabalho nas caldeiras com o caldo da cana, e aí depois ele passava lá para a questão do melado, e no final tinha lá o açúcar sendo retirado nas formas com o formato de um bloco duro, E além da cana-de-açúcar, como eu tinha falado para vocês, teve o fumo, o algodão, outros produtos que foram importantes, como cacau, mandioca, frutas e legumes, a atividade da pecuária. Mas aí o que acontecia? Existia também uma grande produção de alimentos em chácaras, e essas chácaras elas eram próximas aos engenhos, onde cultivavam mandioca para fazer farinha, o feijão e o milho, frutas como a laranja, e estes alimentos ele abasteciam a população da sociedade colonial, que era composta pela nobreza colonial,
pelos trabalhadores assalariados, pelos comerciantes e pelos escravizados. Então, assim, essa sociedade colonial açucareira, além delas terem os senhores de engenho, havia também nela escravizados, comerciantes, lavradores de cana, roceiros, vaqueiros. Então, é bem importante destacar que os senhores de engenho, eles eram pessoas livres e brancas, e os que trabalhavam nos canaviais geralmente eram os negros, em boa parte africanos. E estes senhores de engenho, eles eram o grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira. Eles eram os donos das terras e do maquinário e dos escravizados. No caso dos comerciantes, eles eram responsáveis pelas maiores fortunas no Brasil colonial. Eles eram comerciantes de escravos, de produtos europeus e indianos, como tecidos, ferramentas e entre outros, e de produtos locais, que estavam animais e alimentos. No caso dos trabalhadores assalariados, como vocês podem perceber no quadro, existiam aqueles que eram feitomó, né? No caso, ele fazia o trabalho de administrar o engenho, o mestre de açúcar, o purgador, o caldeireiro, o oficial de açúcar, o feitor de campo. Então, estes estavam os trabalhadores assalariados dos engenhos, mas também havia artesãos, carpinteiros, pedreiros e ferreiros que recebiam por dia pela tarefa que eles faziam, que eles desenvolviam. E a maioria desse salário desses profissionais era anual, e era de acordo com a questão da quantidade de produto que era vendido, né, e conforme era pago pelo engenho. E, por fim, nós temos aqui os trabalhadores escravizados, que na grande parte da população colonial era formada por africanos e seus descendentes. E o trabalho deles era uma forma da base econômica colonial. Eles eram responsáveis pela lavoura, pela pecuária, pela coleta, pela pesca, pelo transporte de mercadorias.